Louvado seja o nome do nosso Deus, graça e paz da parte de Deus para todos aqueles que me ouvirem. Eu quero fazer uma live e vou falar sobre a Bíblia. Por que eu devo acreditar na Bíblia? Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu sou o pastor Nelson Andrade. Sou o pastor Nelson Andrade, da cidade de Valparaíso, São Paulo. Atualmente eu estou na Igreja O Brasil para Cristo, templo sede da igreja. Everton Souza, bom dia, meu querido amigo, tudo bem com você? Fica conosco aí, assista toda a live, compartilhe com outras pessoas. E eu glorifico a Deus nesta manhã, eu louvo a Deus nesta manhã pelas bênçãos do Senhor. E vou falar sobre a palavra de Deus. Desde a minha infância, desde meus 12 anos, minha adolescência, que eu tive, aos 12 anos de idade, eu tive o meu primeiro contato com a Bíblia. Que bom, Everton. Eu também estou bem. E o meu primeiro contato com a Bíblia foi de uma forma muito linda, de uma forma muito especial. Naquela época, a Igreja Adventista do Sétimo Dia foi até o vilarejo, povoado chamado Pedro Velho, na Paraíba, e uns pastores da Igreja Adventista levaram a mensagem da palavra de Deus para aquela redondeza, para aquelas pessoas. E eles, naquela época, trabalhavam com o curso A Bíblia Fala, 24 lições. Lembro-me perfeitamente até hoje da terceira lição, que era muito difícil. Eram várias perguntas e nas perguntas localizavam o livro, o capítulo e o versículo da Bíblia para que pudéssemos responder. Eu fui uma criança de destaque naquela época, respondi todas as lições, mas a terceira lição era bem complicada. E eu tive um sucesso muito grande naquela época ali, naqueles momentos, dos quais eu sinto muita saudade, porque era algo muito sério, muito prazeroso. Nós visitávamos, andávamos, às vezes, uma manhã inteira para irmos à casa de alguém, levar a palavra de Deus. Éramos em um número de 17 pessoas. Eu fui batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porém, depois eu tive uma experiência, batismo com o Espírito Santo. Eu fui batizado com o Espírito Santo e fui morar em Recife. Comecei a congregar na Assembleia de Deus. E por que eu quis dar essa introdução? Porque o meu primeiro contato com a palavra de Deus foi através da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que eu tenho uma consideração muito grande por eles, até hoje, claro. Mas eu tive uma experiência linda, que foi o batismo com o Espírito Santo. Falei em línguas e Deus, ele me ajudou e tem me ajudado até o presente momento. Hoje eu estou com 64 anos, eu sirvo a Deus na Igreja O Brasil para Cristo.
E por que você deve acreditar na Bíblia? Por que nós devemos ler a Bíblia? Primeiramente, a Bíblia é uma obra literária. Ela não deixa de ser uma obra literária. Ela não deixa de ser uma literatura religiosa. É uma única forma de comunicação que poderia ser utilizada pelo homem, preservada desde os tempos antigos. E os registros da Bíblia são autênticos. Escritores que viveram em diversas épocas, em épocas totalmente diferentes, porém em suas mensagens foram mensagens que se completam. O interessante é que os escritores da Bíblia viveram nas mais diversas circunstâncias, nas mais diversas ocasiões, e vemos pessoas letradas e pessoas que não tinham assim tantas experiências, igual, por exemplo, o apóstolo Paulo. Porém, os escritores da Bíblia, eles falaram inspirados pelo Espírito Santo, profetizaram pelo Espírito Santo. E temos o maravilhoso livro, eu tenho aqui em minhas mãos, a Bíblia em letras gigantes. Tenho várias Bíblias, tenho mais de 25 Bíblias de estudo. Tenho essa aqui que é maravilhosa, a Bíblia de Estudo da Reforma. E essa grande obra literária é a mais primorosa a obra literária de todas as épocas e em toda a história da humanidade. Nada se compara realmente à Bíblia. Ela é comprovada nas suas evidências históricas, arqueológicas, documentos. A Bíblia fala de histórias, de muitas narrativas, de fábulas, de parábolas, de amor, de traição, de guerras, de crimes, de desobediência. Fala sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre Deus, os profetas, os apóstolos. Poesias, vemos os salmos, que são poesias lindas e maravilhosas, falam da ansiedade do homem, da luta do homem, da sobrevivência. E a Bíblia, ela é real. Deus, ele é uma pessoa que sabe todas as coisas, conhece todas as coisas, e através dos profetas nós vemos a revelação na Bíblia dos grandes acontecimentos, coisas que já aconteceram, outras que estão acontecendo e algumas que irão acontecer. A Bíblia, ela foi produzida em um período de mais ou menos 1500 anos. E nós vemos a unidade desta obra literária de uma forma tão espetacular.
mais de 40 escritores com capacidades intelectuais diferentes e personalidades diferentes. Porém, a autoria da Bíblia, entre aspas, é divina. Por que eu digo entre aspas? Porque Deus, ele revelou-se ao ser humano, revelou-se ao homem através dos profetas. E interessante é o que nós lemos aqui: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Os pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada é o foco, né? Focalizar o meu caminho. Uma lanterna para focalizar o meu caminho. Isto é, vai mostrar como eu estou andando, aonde eu estou andando, e vai clarear o meu percurso, a minha jornada. Quando nós lemos a Bíblia, nós estamos diante de uma carta especial de Deus, dirigida ao ser humano. E se o ser humano atenta para as palavras bíblicas, ele vai ser bem-sucedido. Ele será feliz. Então vejam, por que eu devo crer na Bíblia? Porque ela me orienta, ela me ensina, ela mostra e me direciona a salvação. Eu sou teólogo, estudei teologia, sou professor de teologia. Entendo muitas coisas. Porém, a palavra de Deus, ela é nova cada manhã. Ela traz uma resposta às nossas ansiedades, aos nossos problemas. A Bíblia traz as respostas. Muitos livros, eles respondem a muitas perguntas. Eu sou professor, eu ensino literatura, amo literatura, leio bastante os mais diversos livros, os mais diversos romances. Porém, a diferença é que a palavra de Deus, ela traz respostas absolutas para a nossa existência. Muito embora seja um livro antigo, mas também é um livro atual. É certo que existem coisas que ficou para o passado, apenas são registros. Mas nós contextualizamos a situação e entendemos pelo lado divino, pelo lado espiritual. Porque ela é uma carta que instrui, que nos exorta, que nos ensina. Muito interessante da Bíblia é que ela está para todas as religiões. Todas as religiões usam a Bíblia. Ainda que o livro do cristianismo, o principal é a Bíblia. Outras religiões, como o islamismo, tem o Alcorão, o espiritismo tem o Evangelho segundo Allan Kardec.
porém usam a Bíblia. E na maioria das vezes nós podemos observar que o resultado, quando alguém dedica-se à palavra de Deus, ela tem um crescimento espiritual fenomenal. A Bíblia, ela mostra-nos o caminho da salvação, que é Jesus. Ela mostra ao ser humano que o ser humano deve ter uma escolha. Ele deve escolher o bem ou o mal. O homem é livre para escolher, porém torna-se escravo das suas consequências. Todavia, eu quero te falar que acreditar na Bíblia já é um grande caminho. Que existem pessoas que dizem: não, é um livro que foi escrito por homens e o homem escreve qualquer coisa no papel, mas é diferente, é bem diferente. Por que eu devo acreditar na Bíblia? A Bíblia, ela expõe a limitação humana. O autor é divino, é Deus. Mas tem a iniciativa humana, sendo que o homem ele tem um tempo limitado debaixo do sol. O livro de Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas. Tempo de nascer, tempo de plantar, tempo de morrer, tempo de rir, tempo de chorar. Há tempo para tudo. E o interessante da Bíblia é que ela expõe o ser humano com seus defeitos, alguns homens mais importantes da história, na realidade, têm os seus erros apontados na Bíblia. Como é o caso de Noé, Abraão, Moisés, Davi. Mas por quê? Porque Deus ele tem um objetivo de mostrar que o homem é imperfeito, o homem tem as suas falhas, porém existe um caminho, ou melhor dizendo, o caminho, que é Jesus. Que ao entrar na vida do ser humano, Deus aqui nos aceita. Ele nos aceita com os nossos erros, com os nossos defeitos. Não adianta dizer: olha, eu sou profeta, eu sou um vaso de Deus, eu sou perfeito, eu não erro. Deus investiu em nós dessa maneira, dessa forma, porque o ser humano ele é imperfeito. Mas Deus é fiel, Deus é perfeito. E nós vemos na Bíblia a apresentação do plano da salvação. Na realidade, a Bíblia ela não tem a preocupação de provar a existência de Deus.
Ainda que o salmista, ele diz, os céus declaram a obra de Deus. E o firmamento, a obra das suas mãos. Mas o próprio fato da existência da Bíblia já é uma demonstração que Deus existe. Somente o nécio, somente o louco, ele fala, ele diz que Deus não existe. O fato de eu estar falando aqui agora é a prova da existência de Deus. O homem à sua imagem e semelhança. Eu não sou produto de uma evolução. Eu não sou produto de uma casualidade. Eu não nasci por acaso. Evidentemente, eu tenho um pai e uma mãe, tive, que já estão com Deus. Eles se juntaram sexualmente, mas dentro deles existia uma semente, um óvulo e espermatozoide que se juntaram e formaram a vida. Não há explicação para essa formação, há um mistério. Salmo 139 diz que Deus me formou de uma forma muito maravilhosa. A vida é um mistério. Mas somos produtos das mãos de Deus, obra-prima, obra perfeita. Por que eu devo acreditar na Bíblia? Tudo que está registrado na Bíblia tem o seu devido cumprimento. Na realidade, não é o caminho correto, porque alguém te fez uma promessa, você tem que acreditar nela. Acreditamos duvidando. Entretanto, com a Bíblia é diferente. Observa, estuda desde o início de Gênesis a Apocalipse, que você vai observar a fidelidade das promessas de Deus contidas na Bíblia, que são inúmeras. Há promessas para cada dia. Deus, ele cumpre com as suas promessas mas as promessas, elas são condicionais. Deus cumpre todas as promessas. Existem pessoas por aí que dizem que sim. Porém, as promessas de Deus, elas são condicionais. Vamos ler aqui Josué capítulo 1, versículos 7 e 8. Então somente esforça-te e tem bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás.
Observem, tenha cuidado em obedecer, em fazer. Você vai prosperar quando você obedecer. Quando você obedecer a palavra do Senhor. Logo, as promessas de Deus, elas estão condicionadas à minha obediência. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. Versículo 28, versículo 1. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno, hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos irão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Eu convido você a ler Deuteronômio capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 68. Você vai observar aqui bênçãos extraordinárias para aqueles que obedecerem. Promessas gloriosas. E se eu não obedeço, evidentemente virão maldições. Logo, as promessas de Deus estão condicionadas à minha obediência, à minha forma de servir a Deus. Para receber as promessas de Deus, eu tenho que seguir o que diz Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscais e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele, versículo 8, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Eu tenho que buscar. Eu tenho que fazer a minha parte. E para isso há uma exigência, que eu tenha fé. Todos aqueles que se aproximam de Deus devem acreditar, crer que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Observem que eu estou mostrando aqui passos que eu devo seguir, que eu devo acreditar, que eu devo crer, que eu devo me posicionar, que eu devo buscar, sair da zona de conforto, não ficar de braços cruzados. Deus promete, Ele cumpre com a sua promessa. Porém, eu tenho que ficar no lugar da bênção. Ficar na presença do Senhor. E além do mais, porque eu devo acreditar na Bíblia? Porque ela mostra-me o caminho para a vida eterna. Não é abrir mão da sua razão, do seu conhecimento. Não é preciso você praticar uma fé cega, sem uso da razão. Deus nos deu capacidades e nós devemos utilizar a nossa capacidade cognitiva para conhecermos, para verificarmos, para
termos percepção, para assimilar conteúdos, comparando uma coisa com outra. Mas a grande questão aqui é que muitos não entendem que a fé simplesmente vem antes do entendimento. Primeiro você acredita, primeiro você crê, para depois você entender. Pela fé entender que os foram criados. Por que os mundos? Porque existem outros mundos. Eu devo crer na Bíblia porque ela revela, ela mostra quem é Jesus. Que não é um ser mitológico, não é uma história inventada, não é um conto de fadas. Jesus é uma pessoa histórica que viveu aqui na Terra. E foi o homem mais influente que já existiu neste planeta. Porque nenhum outro líder inspirou tantos seguidores. Nós vemos a história de Cristo antes e depois, Velho Testamento mostrando, apontando a vinda do Messias. Vemos no Novo Testamento a culminância da vinda do Messias. E a vida de Jesus é narrada nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Que ele se proclamou sendo Deus, Deus humanizado. Jesus é o grande personagem da história. Uma outra razão é que uma das evidências de que a Bíblia é realmente o livro, não é um livro, é o livro, é o cumprimento das profecias. E você pode comprovar isso lendo, estudando. Um exemplo disso é a profecia feita na Bíblia de uma forma muito específica. Profecias feitas com mais de 600 anos de antecedência sobre o nascimento de Jesus. Isaías capítulo 7, versículo 14. Incluindo a época, Daniel capítulo 9, versículo 25. Incluindo o local, Miqueias 5 e 2. E o seu sofrimento, Isaías capítulo 53, versículo 5 a 8. Leia e comprove. Atualmente nós estamos vendo muitas coisas acontecendo. Tudo cumprimento da palavra de Deus. A Bíblia ela teve, ela tem e terá as suas profecias cumpridas. Sem abrir mão de nenhuma delas. Existem muitas e outras razões pelos quais eu devo acreditar na palavra de Deus.
A própria ciência, ela está envolvida em descobrir, em estudar. Tudo que o homem tem descoberto ao longo da existência deu muito mais credibilidade à palavra de Deus. Quando uma descoberta da ciência contraria um fato bíblico, é porque existe um equívoco. E para crer na Bíblia é necessário abraçar uma única interpretação sobre a criação, ou negar a interpretação literal. Crer na Bíblia não exige que você se comprometa a decidir quais são as suas interpretações. Mas aí, comprovando, pela tua experiência pessoal, quando aplicamos os princípios bíblicos à nossa vida, eu comecei falando no início, sobre uma experiência que eu tive com a palavra de Deus. E eu fui crescendo espiritualmente. Minha vida foi sendo transformada, foi sendo modificada. Estou crescendo, estou aprendendo. Cada dia aprendemos algo novo, cada dia aprendemos algo diferente. Deus falando conosco de forma particular, de forma gloriosa. E concluindo aqui, de repente você possa discordar de muitas coisas que aqui eu falei. Porém, eu te convido a ler a Bíblia, a comprovar a veracidade da palavra de Deus, o cumprimento das profecias, o que tem acontecido atualmente, você pode comprovar. E você pode acreditar ou não. Mas crer em Deus é crer que a sua palavra é verdadeira e que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Muitas pessoas, elas questionam as Escrituras, mas dizem que acreditam em Cristo. Eu quero te convidar neste momento a ler a Bíblia. Jesus está em todo o Antigo Testamento. E ele mesmo disse: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João capítulo 5, versículo 39. Essa palavra reveladora de Jesus foi registrada por Lucas no capítulo 24 e no versículo 44. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Eu amo a Bíblia. Eu prego sobre a Bíblia. Terminando aqui, eu te convido
a ser um leitor assíduo das Santas Letras, das Sagradas Escrituras. Amém? Que Deus abençoe a todos, aqueles que irão ouvir esta live, que vocês possam tirar as vossas conclusões. Um grande abraço do professor Nelson, pastor Nelson Andrade. Tchau, tchau. Tenham todos um bom dia. Beijos!